Olá, alunos, vamos para a aula 03 agora, né? Nessa aula 03 vamos criar o projeto, o novo Java Project, aula 03. Ok, acabei de criar a aula 03. E a aula 03 ele utiliza os recursos que a gente fez na atividade 02. Nós vamos criar a classe conta corrente. Classe conta corrente, né? Na classe conta corrente, nós definimos, não sei se vocês se lembram, 3 atributos: o número, o titular e o saldo. Até aí tudo bem. Lembrando que a gente definiu os atributos, tá? A segunda parte, quando a gente vai definir uma classe, gente, é importante saber, a gente está definindo uma classe. A classe define as características, que nada mais é que seus atributos, que seus getters e setters. E agora eu vou criar os getters e setters desses atributos. E pronto, a maravilha aí da edição de vídeo, tá todo get número, set número, get titular, get saldo, set saldo. Eu não vou implementar o ID aqui nessa classe porque a gente não vai utilizar por enquanto, mas é interessante em produção, quando o nosso sistema realmente for colocado para funcionar, a gente implementar o ID. Até aí, gente. Então nós definimos os atributos, os getters e setters. Isso, gente, é para definir as características da classe conta corrente. Mas até agora a gente não definiu nenhum comportamento. O objetivo da nossa aula é justamente esse: começar a definir o comportamento das classes, né? O comportamento a gente vai chamar agora, para definir o comportamento, a gente vai precisar criar os métodos, gente. Olha aqui, a gente vai precisar comportamentos, que é a mesma coisa que métodos. A gente precisa definir quais são os métodos da nossa classe. Então a gente precisa perguntar o que a nossa classe faz, o que a conta corrente faz, o que o cliente faz, o que o smartphone faz, né? No nosso caso a gente está definindo a conta corrente. Então a gente vai definir o que ela faz. O que eu consigo fazer com a conta corrente? Eu consigo sacar e eu consigo depositar. Então, gente, o comportamento nada mais é que um verbo, vocês perceberam já, a ação de sacar dinheiro da conta corrente, depositar dinheiro da conta corrente. Só que ele tem uma sintaxe. Primeiro, geralmente os métodos, os comportamentos de uma classe são públicos. Geralmente eles não têm o tipo de retorno, né? Eu tenho que definir o tipo de retorno dele, geralmente é void. Então os dois void. Então, olha, público void sacar, público void depositar. E por ser método, gente, obrigatoriamente tem que abrir e fechar parênteses, abrir e fechar parênteses. E todo método, gente, define uma ação. Uma ação tem o início e tem o fim. Abre chaves e fecha chaves. Tem o início e tem o fim. Abre chaves e fecha chaves. Nossa, essa sintaxe não é bem parecido com o do set, né? Para falar a verdade, gente, todos os gets e todos os setters, na verdade, são métodos. Eu só não falei antes porque a gente não tinha explicado, mas os getters e setters, na verdade, são métodos. São métodos que me permitem, são ações da classe que me permitem manipular os atributos. Então, os getters e setters também são métodos, só que são métodos bem específicos. Mas vamos criar nossos métodos que realmente identificam a ação de uma classe. E é aí que nós temos a definição do sacar e depositar. Agora, o que acontece quando eu saco? O que acontece quando eu deposito? Quando eu sacar, o que vai acontecer com o meu saldo? O saldo vai receber o saldo que ele tinha antes e vai diminuir um determinado valor. Exemplo, né? A mesma coisa que o sacar. Quando for depositar, desculpa, o saldo que eu tinha antes, eu vou pegar esse saldo e somar com um determinado valor. Bem, aí entra um detalhe.
Existem métodos sem parâmetros. O que são métodos sem parâmetros? Que eles executam sem precisar passar informação nenhuma. Por isso que eu abro e fecho parênteses. Por isso eu abro e fecho parênteses. São métodos que executam sem precisar de informação. Por exemplo, quando faço um get saldo, para buscar o saldo não preciso passar nenhuma informação. Por isso que eu abro e fecho parênteses apenas, né? Então são métodos que não tem, que são ações que para serem executadas não precisam de informação. Mas existem ações que para serem executadas precisam de alguma informação. Eles precisam de alguma coisa a mais para poder executar. No caso sacar, não basta eu chegar assim para minha conta, eu quero sacar. A conta, para sacar, ele precisa de alguma informação adicional, por exemplo, o valor que você deseja sacar. Assim como você, para depositar, você precisa de um valor para poder depositar. Olha, gente, o set saldo nada mais é do que um método que precisa de uma informação para ser executada. Por exemplo, se eu quiser atribuir um valor ao saldo, eu preciso passar como parâmetro o valor que eu quero atribuir, né? Se eu quiser atribuir um valor ao atributo titular, eu preciso passar como parâmetro o valor que eu quero atribuir ao atributo titular. Então, tudo que está entre os parênteses, são, como posso dizer, são parâmetros. Outras pessoas chamam de argumentos, mas está lá. Então, para sacar, métodos, né? Tem métodos, tem uma determinada sintaxe, tem uma visibilidade, tem um tipo de retorno, tem o nome do meu método, sacar e depositar. Geralmente os nomes identificam uma ação. Os métodos podem ou não ter parâmetros. Nesse caso, tanto sacar quanto depositar precisam de um parâmetro, tá? E agora, gente, então vamos lá. E agora, o método também pode ter um tipo de retorno. Essa é a grande. Então, o método, além de ter um nome, né, ter um parâmetro ou não, ele também tem um tipo de retorno. O void significa que não tem retorno nenhum, né? O void significa que ele não precisa retornar nenhuma informação para a classe, mas algumas vezes é necessário retornar uma determinada informação. Por exemplo, quando for tentar sacar, nem sempre eu vou conseguir sacar. Vamos lá? Se o meu valor, vamos definir uma variável mais legal, valor do saque, né? E aqui valor do depósito, para ficar mais, né? Ficar mais valor do saque e valor do depósito, fica mais intuitivo, né? Se o valor do saque for maior ou igual ao meu saldo, então eu só vou conseguir sacar se o valor do saque, for menor ou igual ao saldo. Então, se eu quiser tirar R$100, eu tenho que ter no saldo pelo menos R$100 para tirar, né? Aí sim eu consigo realizar o saque. Mas às vezes, então, eu acabei de executar uma ação. Agora, como é que eu vou saber se ele conseguiu sacar ou não? Então, o tipo de retorno, gente, é justamente para falar o seguinte, olha, eu consegui fazer, ou então tá aqui a informação que você queria. No caso sacar, eu vou definir um tipo de retorno chamado boolean. Esse boolean é um tipo que vocês já sabem que pode receber verdadeiro ou falso. Então, por padrão, conseguiu sacar, recebe false. Por padrão, gente, olha aqui. Eu tentei sacar. Então vou criar uma variável que apenas no estado dizendo, olha, eu consegui sacar ou não. Por enquanto eu não consegui, olha, eu não consegui sacar. Mas a partir do momento que o meu valor do saque é menor que o saldo, né? Quer dizer, vai ser possível sacar. Professor, não seria se meu saldo for maior ou igual ao valor do saque?
É a mesma coisa, gente, tá? É a mesma coisa, apenas eu mudei a direção. Então, tanto faz valor do saque menor ou igual ao saldo, ou o saldo for maior ou igual ao valor do saque, isso aí não influencia. Só que agora eu não vou ter apenas um comando a ser executado, eu vou ter dois comandos a ser executados, por isso que eu preciso de um abre e fecha chaves. Porque se o saldo for maior ou igual ao valor do saque, significa que, além de eu diminuir o meu saldo, eu vou mudar o meu conseguiu sacar, esse conseguiu sacar, gente, voltando, é como se fosse um estado, eu realmente consegui. Antes era falso, mas agora que eu consegui, passou a ser true. Então eu tenho aqui, eu consegui sacar. A partir do momento que eu consegui, quer dizer, eu tinha de saldo para poder realizar o saque, então eu saquei e esse estado passou a ser true, né? Eu conseguiu, passou a ser true. E eu vou retornar, gente, eu consegui sacar. Então sacar é uma ação que precisa de uma informação, um parâmetro, que é o valor do saque que eu quero, né, realizar. Esse parâmetro é do tipo double. Após a realização do saque, ele informa se eu conseguir sacar com sucesso ou não. É um estado, ele vai me retornar um valor. Conseguiu ou não, falso ou verdadeiro. Então eu preciso retornar. Uma questão bem interessante é que quando um método ele é do tipo void, eu não preciso dar o comando return. Não preciso, né? Não preciso não devo fazer o comando return. Mas em compensação, se o meu método for um tipo diferente do void, eu sou obrigado a fazer o return. E como dica, coloque o return sempre na última linha do método, que sempre vai ser a última coisa que o método vai fazer. Ele vai retornar a informação para quem deseja. Bem, a nossa classe agora está completa. Por que está completo? Porque nós definimos atributos, depois o getters e setters, que são métodos também, mas que servem para manipular os atributos. E agora definimos o comportamento do objeto da classe conta corrente, né? Que a gente criou dois métodos, um que me permite sacar e outro que me permite depositar. São métodos bem simples. Agora vamos criar, gente, adicionar nova classe, um programa que vai me permitir usar essa classe, né? E ele vai ter o static void main. Então a primeira coisa que eu vou fazer é instanciar a classe conta corrente. Eu acabei de instanciar um objeto chamado conta do tipo conta corrente. E vamos lá. Conta.set número da minha conta 123. Conta.set titular, aqui o professor Lilo é o dono dessa conta. .set saldo, eu tenho 100 apenas lá na minha conta corrente. Então o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou manipulando os atributos, né, as informações, os valores que estão armazenados na minha conta. Eu modifiquei o número, o titular dessa conta e o saldo. Mas em nenhum momento eu pedi para essa conta executar uma ação. Agora sim eu vou pedir. Conta, eu quero sacar 50. Conta, eu quero depositar mais 150. E eu posso pedir, pedir para a conta realizar quantas ações eu quiser. Eu quero sacar mais 20, né? E a questão maior é o seguinte: eu posso fazer como sacar o depositar, gente. Olha aqui o depositar. O depositar ele não retorna nada. O depositar ele não retorna nada, mas o sacar sim. Eu posso tentar fazer alguma coisa do tipo, olha, if eu vou tentar sacar 20 reais. Se for igual a true, quer dizer, eu consegui sacar, eu posso mandar aqui system.out.println
print ln saque efetuado com sucesso. Mas se for falso, saldo insuficiente. O que eu quero demonstrar para você? Que o sacar, gente, além de eu passar um parâmetro, quer dizer, o sacar precisa de uma informação para ser executada, e essa informação, no caso, é o valor que eu quero sacar. Além de passar essa informação, o sacar me retorna uma informação, só que ela me retorna que tipo de informação? Uma informação do tipo booleano. Gente, o método pode retornar qualquer tipo de informação, pode ser um inteiro, pode ser uma string, pode ser um booleano, pode ser um caractere, pode ser até outro objeto. Mas no caso ele está retornando um booleano, quer dizer, eu consegui sacar ou não. Então, se o retorno do sacar for igual a true, quando ele dá um return, né? Se ele for igual a true, quer dizer que o saque foi efetuado. Mas agora, se for igual a false, quer dizer, for para o else, significa que o saldo é insuficiente. Uma coisa interessante do boolean é que eu não preciso definir se ele é igual a true ou não. Eu posso apenas que o próprio retorno já é um tipo booleano. Então, se ele conseguiu sacar, ele já vai entender se é true ou false. Então, ele vai me retornar saque efetuado com sucesso, saldo suficiente. Se eu mandar executar, vai aparecer saque efetuado com sucesso, ele conseguiu sacar. Agora, né, vamos fazer essa conta. Eu tinha 100, tirei 50, fiquei com 50, depositei mais 150, ficou 200. Eu consigo sacar 200 então. Vamos ver se eu consigo sacar 200. Saque efetuado com sucesso. Mas se eu quiser sacar 201, saldo insuficiente, eu já não consigo sacar R$201, né? Então percebo que o nosso código funciona muito bem. Continuando nossa aula, um dos métodos bem interessantes que a gente precisa falar, um dos comportamentos que define, é um método que define o estado inicial do objeto, né? Então você tem um comportamento pré-definido que a gente chama de construtor, né? Esse comportamento fala o que acontece com o objeto quando ele é criado. O construtor, gente, serve para definir o estado inicial desse objeto. E detalhe, toda classe tem um construtor. Como é que é a sintaxe do construtor? Geralmente os construtores são públicos. Eles não têm tipo de retorno, não tem void, não tem int, não tem nada, não tem tipo de retorno e tem o mesmo nome da classe. Olha, gente, automaticamente toda classe tem um construtor. O construtor é público, tem o mesmo nome da classe, olha, o nome da classe não é conta corrente, então o construtor chama de conta corrente. E pode ter parâmetros ou não. E aqui o que é que nós temos? Aqui geralmente é definido o estado inicial de um objeto. É como o objeto é gerado. Agora, eu já falei que toda classe tem um construtor. Mas como eu não tinha definido nenhum construtor até agora, realmente, eu não defini nenhum no programa, mas automaticamente o compilador ele define um padrão, um construtor padrão. Mesmo você não colocar esse código, se eu deletar ele, né, o computador vai lá e coloca ele para mim automaticamente. E o que acontece? Ele define o estado inicial com parâmetros padrões, né? O número da conta por padrão vai receber 0. O titular da conta por padrão vai receber null, que é um, né? E o saldo da conta por padrão vai receber 0. O que é null, professor? É um valor nulo, que não existe ainda.
Mas, professor, eu gostaria de criar um estado inicial com os valores que eu quero, com meu número, com meu titular, com meu saldo. É possível? É. Então você pode criar um outro construtor. Quer dizer, é um outro construtor que tem o mesmo nome, é público, o mesmo nome da classe, só que ele tem que ter, tem que ser diferente do construtor anterior, né? Eu tenho que passar, por exemplo, os valores que eu quero. Eu quero passar o número, e o número é do tipo inteiro. Eu quero passar o titular, que é do tipo string. E eu quero passar o saldo, que é do tipo double. Quer dizer que quando eu for criar um objeto, eu quero criar um objeto passando o número, o titular e o saldo. E o que vai acontecer quando for definir o estado inicial do objeto? O número, que é esse número aqui, que é esse atributo número, vai receber esse número que é um parâmetro. Vamos ver como é que vai ficar? Número recebe número. Ficou estranho, né? Titular recebe titular. E saldo recebe saldo. Gente, isso aqui não vai funcionar. Como é que o número recebe o próprio número? É que eu estou querendo que o número, o atributo, receba o número parâmetro. Mas os dois têm o mesmo nome. Ah, professor, é fácil. É só mudar o nome da variável em vez de ser int número para int n. Então o número recebe n, não vai ter problema nenhum. Mas o pessoal da programação não gosta de utilizar assim, né? Eles têm um padrão de desenvolvimento. Eles gostam de colocar, já que é para definir o estado inicial do número, o estado inicial do titular, o estado inicial do saldo, eles gostam de colocar o atributo completo. E como é que a gente vai fazer para diferenciar o atributo do parâmetro? O atributo, gente, como pertence a esta classe, eu coloco o comando dis.número, dis.titular e dis.saldo. Agora sim, quer dizer, o atributo número desta classe vai receber o parâmetro número. O atributo titular desta classe vai receber o parâmetro titular, olha aqui, e o atributo saldo desta classe vai receber o parâmetro saldo. Agora, professor, uma questão. Eu tenho então dois construtores, quer dizer, eu tenho dois métodos com o mesmo nome, conta corrente, sim. Mas apesar deles terem o mesmo nome, eles não têm a mesma assinatura. A assinatura, gente, é composto pelo nome do método, mais a quantidade de parâmetros e os tipos de parâmetros. Então, apesar daqui ter o mesmo nome, ele tem parâmetros diferentes. E na hora de eu criar o objeto, eu vou saber identificar qual dos dois construtores ele vai utilizar. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Eu vou criar aqui, deixar esse código funcionando, eu vou criar aqui uma nova conta corrente. Chamada C1. Recebe new conta corrente. Pela primeira vez nós estamos entendendo que isso, na verdade, gente, eu estou criando objeto usando esse construtor. Gente, conta corrente com abre e fecha parênteses é o construtor. Então, estou criando o objeto C1 do tipo conta corrente usando esse construtor. Um construtor que não tem parâmetros. Perfeito. Então, quando for criar essa conta corrente, eu vou criar uma conta corrente usando esse construtor que não tem parâmetro. E quando não tem parâmetro, o que vai acontecer? É uma conta corrente com número 0, com titular null e com saldo 0. Agora, eu posso criar uma outra conta corrente chamada C2 e vai criar uma nova conta usando esse outro construtor. 234, vírgula, Mariela, vírgula, 30 mil. A Mariela tem mais dinheiro, Mariela? Então, olha o que está acontecendo aqui.
eu estou criando a conta corrente, eu estou criando uma outra conta que é do tipo conta corrente, só que eu estou usando outro construtor, um construtor que tem 3 parâmetros: o número, o titular e o saldo. Então, mesmo tendo o mesmo nome, gente, conta corrente, o compilador já vai saber interpretar dizendo que o construtor que ele está querendo chamar é esse construtor sem parâmetros. O construtor que ele está querendo chamar aqui, nesse caso, é um construtor com 3 parâmetros. Então, é essa conta corrente com 3 parâmetros. Então, significa que a conta que for criada, no caso C2, ele vai ser criado com o número, com o titular e um saldo específico, que no caso vai ser um número 234 com o titular chamado Mariela e com saldo de R$30 mil, né? Então, essa capacidade, gente, de poder criar métodos com o mesmo nome, isso não serve só para os construtores, mas serve também para os métodos normais. Eu posso criar um método sacar, um método depositar de várias maneiras diferentes. Mesmo fazendo isso, essa característica a gente chama de sobrecarga de métodos, quer dizer, eu tenho o mesmo método com mais de um nome. Bem, gente, então o que nós temos aqui agora, né? Em resumo, a nossa aula 03 foi: nós definimos um objeto, uma classe que tem atributos, que tem os métodos getters, setters, que tem os métodos construtores, né? Não é só um, são vários construtores, e que tem os métodos que definem o comportamento, os métodos, né, que definem as ações que o objeto vai executar. Então agora a minha classe, vamos dizer que ela está completa, ela tem características e tem comportamento. E mais ainda, eu ainda consigo definir o estado inicial para esse meu objeto. Quer dizer, quando eu criar um objeto, eu já falo, eu crio um objeto com essas informações. Realmente, agora a programação orientada a objetos está tendo um pouquinho mais sentido. Quer dizer, criar um objeto está fazendo mais sentido do que a nossa primeira aula, que a gente apenas definiu o que era, mas não o que é. E agora a gente consegue fazer isso. Pessoal, até a próxima aula.